Meu nome é Rodrigo Silva, sou técnico agrícola, trabalho na empresa STA Serviços há 13 anos, trabalho com prestação de serviço no ramo alimentício e é uma história que eu gostaria de contar para todos vocês a respeito da minha vida, como eu conheci Jesus Cristo. E parte dessa minha vida foi uma vida escravo do pecado, uma vida regrada, né, de coisas que não condiz no mundo cristão. E essas coisas que fiz, pratiquei, às vezes por engano, por não ter conhecimento, a gente é levado, seduzido, né, pelas coisas, pelos fascínios do mundo. E em alguns períodos eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade na vida, dificuldades financeiras, dificuldades conjugais, né, alguma crise no emprego, alguma crise na escola, e aparecem pessoas oportunistas que percebem essa fraqueza na gente e nos induzem, faz uma lavagem cerebral e nos induzem a praticar, a ter práticas que não convém. Práticas, o exemplo que eu quero citar é a minha vida espiritual. Antes de eu conhecer Jesus Cristo, eu me envolvi no Espiritismo e no Espiritismo eu fiz coisas muito além da imaginação que eu acredito que muitas pessoas não conhecem, né? Foram práticas que hoje me traz muito arrependimento, me traz remorso e arrependimento daquelas coisas que eu fiz. Quando para pensar, imaginar o que me levou a fazer tudo aquilo, falta de conhecimento. Porque se eu tivesse conhecimento adequado, se eu tivesse seguido o conselho da minha mãe, conselho dos meus pais, para ir para a igreja, né, para ter boas amizades, né, e frequentar bons ambientes, eu acredito que eu não teria acontecido isso na minha vida. Mas também eu acredito que tudo que a gente passa é propósito de Deus. Nada é por acaso e nada é em vão. Tudo serve de aprendizado. E foi assim comigo. No Espiritismo eu iniciei como iniciante, como Iaô, né, que é um espiritismo misto, mesclado entre candomblé e umbanda. O cidadão, o indivíduo que me apresentou o espiritismo, ele foi tão convincente que seria o melhor caminho para mim, que me convenceu de verdade. E eu vivi essa prática eu acredito, por cerca de 7, 8 anos, uns 2, 3 anos mais intenso, bem intenso mesmo, atuante, praticante. Fiz todos os rituais que existem nesses terreiros de Umbanda e Candomblé. Eu deitei pro santo, eu adochei, catulei, fiz 77 cortes no corpo, me consagrando a santos que hoje eu entendo que são demônios, não são santos, que, né, o único santo que pisou nessa terra chama-se Jesus Cristo. Tomei banhos de abô na madrugada, que para quem não sabe o que é abô, são ervas bem com um cheiro desagradável, né? Fiquei deitado 7 dias numa esteira como se fosse um mendigo, um morador de rua mesmo, naquelas condições péssimas. Eles nos sujeitam a perder a nossa própria dignidade, porque eles nos escravizam de verdade e é uma mistura de evangelho, mas distorcido. Um evangelho distorcido voltando para o interesse próprio. Eles nos induzem a nos sujeitar à mais baixa, como que eu vou te explicar? A mais baixa maneira de viver. Comendo qualquer tipo de comida, deitando em esteiras que não te dá o mínimo conforto, ficar ali 7 dias praticamente sem tomar banho, te levanta meia-noite para tomar banho gelado, te levanta 4 horas da manhã, né? Então faz cortes no seu corpo, sacrifica animais em cima de você. A gente às vezes num assentamento de Exu, acaba que toma até sangue desses animais sacrificados. E tudo aquilo a gente acha que está certo, a gente acha que está sendo, que vai resolver nossos problemas, mas não resolve.
é pura enganação, é pura mentira do nosso maior inimigo aqui na Terra, que se chama Satanás. Ele quer nos levar a um ponto de escravidão mesmo, de escravo, que a gente fica tão dependente dele, que tudo que a gente quer, até um emprego, a gente vai lá e sacrifica um animal. Eu tenho um desafeto com alguém, eu vou lá e sacrifico um animal para que aconteça algo. Algumas vezes eu já até fiz isso para prejudicar alguém, mas não foi poucas das vezes, que eu não me sentia bem com aquele ambiente. Eu gostava mais de fazer essas coisas para benefício próprio, para ter emprego, para ter dinheiro, né, para ter carro, mulheres. E, por incrível que pareça, acontecia e dava certo. Dava certo. Por quê? Porque os demônios, Satanás, ele nos dá. Mas para ele nos dar, nós temos que dar algo em troca. E Jesus Cristo não, ele nos dá de graça, por amor, né, por justiça, porque o que aconteceu na cruz do Calvário, ele nos justificou. E para isso existe a graça de Deus. E Satanás não. Tudo que a gente quer e ele nos dá é pago, não é de graça. E vai chegando um envolvimento tão grande que aí você, de uma galinha, você já começa a sacrificar um leitão, você começa a sacrificar um bode, aí vai para um boi, aí logo já começa. Eu não cheguei a esse ponto, não aprofundei tanto a esse ponto, mas chega num ponto que tem que sacrificar. Já vi casos de vidas, né? De vidas, o demônio manda e tem pessoas que faz. E fica louco e faz, porque está dependente, é escravo, e acha que se não fizer a vida vai acabar, né? Vai ser destruído, porque nós seres humanos somos muito vaidosos e gostamos muito dos fascínios que a vida, a carne nos traz, os prazeres que a carne nos traz. E com isso tudo a pessoa pega e faz. E nesse período, eu tive, naquele momento de engano, eu tive grandes realizações pessoais. Eu achava que me realizava, né, em todos os sentidos, mas tive também grandes frustrações. Tipo, não consegui dormir mais com demônios me perturbando, não consegui trabalhar porque toda hora era um desafeto, era uma coisa. Eu achava que eu era super-homem, super poderoso, eu queria resolver do meu jeito, né? Eu sabia como resolver, através de orações ao contrário, orações nas costas, pequenas simpatias que a gente aprende a fazer para fazer com que a pessoa fique doente, que a pessoa enlouqueça, que a pessoa saia de perto de você. Se você for no seu emprego, logo ela quer ir embora, não quer mais trabalhar naquele ambiente. Então tome muito cuidado, que às vezes você está trabalhando em algum lugar e não quer ficar lá mais. Toma cuidado, porque tem alguém ali que provavelmente tem inveja de você e não te quer lá. Não é só por acaso que as coisas acontecem, porque o mundo espiritual, ele é vivo e intenso, muito além do que a gente pode enxergar. E se a gente não tiver essa sensibilidade de perceber o que está ao nosso redor, a gente cai nessas armadilhas, porque as pessoas que são praticantes dessas coisas, a única coisa que elas não têm é amor no coração. Elas não medem esforço e nem sacrifício algum para prejudicar alguém, principalmente se for desafeto. E tem N coisas que nos leva a praticar, principalmente quando é voltado para os desejos carnais, porque a gente gosta mesmo. O ser humano gosta, ainda mais quando não conhece a verdade, que é Jesus Cristo. Mas tudo isso aí teve um período, e o período de profundidade passou. Eu fui desgostando daquele negócio. Eu morava em Rio Verde, vim trabalhar em Goiânia em 2005. Então fui me afastando, mas eu nunca deixava de fazer algo. Eu tinha minha tia, que era uma mãe de santo, tinha um tio em Tupaciguara que também na casa da minha tia eu tinha lá meus orixás sentados, que eu assentei quando eu fiz a raspagem, a doxei e catulei. Assentei os orixás, assentei os Exu também, o Tranca-Rua e a Maria Padilha. Então isso tudo eu tinha que cuidar, né? Eu tinha que cuidar, eu tinha que pôr água nas quartinhas, tinha que lavar. E minha tia sempre cuidou. Eu fui me desligando daqui, mas minha tia, por medo, não sei o porquê, que hoje também ela deu uma afastada. Ela sempre cuidava. Aí eu ia lá, dava dinheiro pra ela, comprava vela, comprava bebida, que eles gostam
de bebida, de charuto, alguma coisa, sacrificava alguma coisa, porque tem que ter uma manutenção. Não é só você fazer e deixar lá. Você tem que estar sempre alimentando eles. Eles sempre exigem. Os demônios exigem algo para te dar algo em troca. Eu queria um aumento de salário, eu ia lá. Eu queria uma promoção no emprego, eu ia lá. Eu estava triste, eu ia lá. Brigava com a namorada, ia lá. Tudo era resolvido assim, comprando, né? Eu comprava o que eu achava que me fazia feliz. Eu comprava o que me trazia bem-estar. Mas eu comprava de forma errada. Eu não comprava de maneira correta, de maneira... como que eu vou colocar? De maneira... Como que é? De maneira que... Com que eu me sentisse bem. Eu fazia tudo isso, mas no final me dava o remorso. Não era nem arrependimento, era um remorso de estar fazendo aquilo ali. Falei, será que está certo? Será que isso é bom? Mas eu nunca percebia que era o Espírito Santo tocando dentro de mim. Aí toda vez que eu chegava em qualquer ambiente, aí o Pai de Santo já vinha, ia me bajulando aquela coisa, e falava que eu tinha uma áurea boa, que eu levava prosperidade para o ambiente onde eles estavam, que eu era um cara iluminado, que eu tinha grandes guias, né, que são os demônios por trás de mim, que cuidavam, que me amparavam. Mas eles só criavam um círculo mesmo vicioso para me manter próximo deles, porque eu acredito que realmente o que eles falavam acontecia, porque sempre eu conseguia as coisas e fui crescendo. Eu vim de uma família humilde e fui crescendo gradativamente, financeiramente, em todos os aspectos, mas através de coisas erradas. Que também chegou num ponto que acabou tudo. Em 2010 eu consegui um certo patrimônio, com 26, 27 anos eu já tinha um patrimônio invejável para a minha idade. Que em 2010 acabou tudo, 2009, 2010 não tinha nada, né? Nem a bicicleta para andar. Que aí é onde eu quero chegar. Aí eu conheci minha esposa, que é a Adriana, nós nos relacionamos, ela engravidou da Rafaela, e foi um início de relacionamento conturbado, muito conturbado. Ela morava aqui em Goiânia sozinha, eu não queria nada com ela, não estava nem aí para ela. Minha mãe veio, chamou ela, levou para Rio Verde. Ela ficou morando em Rio Verde, eu trabalhando aqui. Eu voltei para trabalhar em Rio Verde. A Rafaela nasceu. Nós fomos começar a nos entender, a conversar mais ou menos assim, ter uma relação mais amigável. A Rafaela já tinha quase 4 meses. A gente morando na mesma casa, eu fazendo o que eu achava que deveria fazer, da maneira que eu queria fazer, a todo momento, mas tudo movido por isso, por demônios. Eu achava que eu era o dono da razão, o dono da situação. Eu não tinha a Adriana como minha esposa, como minha companheira, nunca tive, até onde eu vou chegar agora. E nesse período, levei uma rasteira grande, eu tinha carreira, caminhão, capotou, acabou com tudo, e morava na casa dos meus pais, né? Foi um início difícil para mim e a Adriana. Nesse período foi um período de muita guerra, de financeira mesmo. Aí foi quando eu retornei para Goiânia, e aí ela ficou em Rio Verde, eu aqui em Goiânia. Quando eu percebi um certo tempo, ela já estava chegando a mudança. Ela, a Rafaela e a Amanda. E nunca foi boa a nossa relação. Nunca foi legal. Aí tentamos, aí com um ano depois, nós estabilizamos de novo, né? Compramos nossa casa, que era um sonho. Beleza, mas não estava bom, não estava legal, não tinha sossego nessa casa. Nós vamos fazer mais um filho. Vamos tentar, talvez é isso que nos falta, um filho planejado, um filho, né, do jeito que a gente sempre quis. Teve o filho, a Mariana nasceu, separação de novo, 10 meses separado. Tudo isso culpa minha, não era culpa dela, eu que causava todo esse constrangimento. Ficamos 10 meses separados, voltamos, né, voltamos de novo, começamos a conviver, 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses depois, outra separação. E nessa separação foi onde tudo começou. Ela foi morar com as meninas, alugou um barracãozinho ali em São Judas, foi morar com as meninas. Eu fui morar na casa com os amigos meus, e ela
sumiu de mim, eu não queria nem ver ela, nem ela queria me ver. E aí eu fui percebendo que aquilo ali não estava me fazendo bem. E eu me retraí. Todas as outras vezes que quando a gente se separou, eu tava nem aí, fazia de conta que nada estava acontecendo e ela que se virasse. E nesse período, desse um mês, depois que eu fui entender o trabalhar do Espírito Santo. Porque aí eu me retraí, fiquei em casa, me resguardando. E todas as vezes que eu ia pegar a Mariana e a Rafaela, ela chorando, aquele barracão quente, aquela coisa, aquilo me incomodava. Porque eu achava, pô, eu tenho uma condição e posso dar o melhor para as minhas filhas, elas estarem morando desse jeito. Aquilo ia me incomodando, ia doía dentro de mim. Aí até chegou um momento, que eu lembro até hoje, dia 9 de outubro de 2015. O Flávio, né, ele é um fornecedor da empresa que eu trabalho, ele chegou lá na empresa, me viu triste, nós começamos a conversar. E ali eu comecei a contar o que estava acontecendo e ele falou, não, eu também me separei da minha primeira esposa. E se fosse hoje, eu não estaria me separado. Eu não estaria separado. Por isso, por isso, por isso. E aquela palavra ali, ela mexeu comigo. Pô, mas se eu tenho minhas filhas, eu tenho minha esposa, ela já aguentou tudo o de pior para trás do meu lado. Por que eu estou fazendo isso agora? Se isso, ela nem queria olhar na minha cara, e nem eu na dela. Era mundos totalmente oposto um do outro. Ninguém queria nada com ninguém. E eu comecei a ler. Ele falou, não, mas eu tenho meu amigo ali, que é crente, líder, que é o José Mateus. Vamos lá na casa dele orar? Eu falei, vamos. Fui por ir, sem interesse nenhum, sem compromisso nenhum de me converter. E meio tudo isso aí, eu tenho um amigo em Rio Verde, que ele frequentou a igreja, mas ele não é crente, ele é desviado. De 2006 até eu me converter, ele pregava o evangelho para mim. Mesmo nas rodas de cerveja, né, das festas, ele sempre pregava o evangelho, mas eu não aceitava aquilo ali porque ele tinha umas práticas que não condiziam com o evangelho. Mesmo eu não conhecendo, eu não concordava com o que ele fazia, com a esposa dele, com a família, mas nunca teve efeito na minha vida porque eu não concordava com o que ele fazia, mas, como a palavra diz, né, a palavra nunca vai e volta vazia, então era uma semente lançada no meu coração. E eu, com 10 minutos de conversa com o Mateus, eu me convenci a conhecer o Deus que ele servia, porque da maneira que ele me apresentou o Senhor Jesus Cristo, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que vai resolver, é esse Deus que eu quero conhecer, porque esse aí é o que eu estou precisando. E nesse período, foi dia 9, era feriado, aí no sábado e domingo eu fui pro rancho da nossa família em Rio Verde, levei as meninas, já fiquei sem beber, já não estava querendo beber mais. E na segunda eu fiquei incomodado, falei, vou embora e não vou ficar aqui não. Peguei as meninas, vim embora. Aí comecei a conversar com a Adriana e ela falou, mas não é você não, eu tô te entendendo não. Eu nunca ouvi isso de você, porque eu já estava quebrantado, eu já estava querendo a mudança. E propus para ela para a gente ir para a igreja, que tinha acabado de começar um jejum de 21 dias. E naquele jejum de 21 dias, nós não fomos no primeiro dia, nós fomos no segundo, que foi dia 13 de outubro de 2015. E naquele jejum eu propus para ela, para a gente jejumar, eu jejuei da cerveja, que eu não ia beber mais naquele período, ela também, e orei pela restauração da minha família, da minha vida, porque eu não estava feliz do jeito que eu estava vivendo, eu estava muito constrangido e muito triste em função de ver minhas filhas sofrendo e perder a pessoa que eu amava, minha esposa, mas nunca reconheci isso antes, né? Não reconheci, eu não via ela como minha esposa. Para mim, qualquer mulher era mais bonita, mais elegante, mais simpática do que a minha, que tinha aguentado tudo que a gente tinha passado junto, e estava do meu lado, e sempre quis estar do meu lado, eu que não queria. E nesse período de jejum nós ficamos 21 dias, começando a frequentar a célula da avó, e colei no Mateus, no Flávio, aquela coisa, e foi desenvolvendo, o evangelho foi entrando com muitas dúvidas, com muita dificuldade, com muita vergonha do evangelho, porque eu era um cara descolado, que andava só com a galera aí, né? Não era fácil descer do carro com a Bíblia na mão ali, na frente dos barzinhos que eu frequentava, na porta da igreja,
né, aquela coisa, os caras me vendo ali, eu escondi no emprego, o que é aquilo? Toda hora uma piadinha, uma zoação na minha cabeça, mas eu sempre mantendo o foco, falando, não, isso que eu preciso, é isso que eu quero, eu não vou desviar meu foco. E arrastando a Adriana, vamos, e começando. E num decorrer de um período, a coisa foi mudando para nós, foi mudando mesmo de verdade. Aí já surgiu o desejo de nos casar, nos casamos, surgiu o desejo de batizar, nos batizamos, e com tudo isso aí as coisas foram mudando. Eu tive um apoio muito grande espiritualmente de uma missionária de Rio Verde, que é minha amiga, que eu conheci depois que eu me converti, que orava, a gente orava, jejuava, e junto ali, eu ia para Rio Verde, ela vinha para cá, que me fortaleceu. E junto com o José Mateus, tirando todas as minhas dúvidas, me ensinando as práticas erradas que eu praticava através do Espiritismo. E pude conhecer o Evangelho de verdade, que é a palavra de Deus, que é o que salva, que é o que nos faz ter comunhão com Cristo. E num certo período, eu estava na cela do Flávio, o Mateus falou, terminou o reencontro, o Mateus falou, não, você não vai mais para a cela do Flávio, você vai para a cela vai voltar para a cela da avó. Falei, é de Deus? Então estamos juntos, eu não vou questionar. Se você está pedindo, por que eu não vou? E nesse período, tinha outro casal sendo preparado para ser líder, né? E nesse período, o rapaz desse casal, ele começou a ter umas práticas erradas externamente, fora da igreja. E teve um certo dia, num sábado, que o Matheus falou, a cela, você e a Adriana vai assumir. Eu falei, mas como nós vamos assumir? Nem de treinamento a gente né? Não estou preparado, porque é a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, não estou preparado, eu não sei nem pregar, né? Mal eu estou conversando aqui com você, porque a timidez muito grande, uma insegurança, né? O medo de errar, que é só isso que passa na cabeça da gente. Porque na nossa igreja, a grande maioria do pessoal que tem lá são mestres na palavra. Então a gente fica retraído mesmo. E Satanás, ele lança setas para nos oprimir de verdade e nos fazer sentir inferiores às pessoas que estão lá. E conversando com o Mateus, ele me preparando, me ensinando, me explicando as coisas dentro da palavra, como tinha que ser, assumi uma cela. Guerra, dificuldade, muita dificuldade. O vento passou lá e balançou tudo. Balançou e pensávamos que não ia dar conta, que isso tudo ia acabar, né? Guerra no casamento, nós passamos aí quase 1 ano e meio guerreando um contra o outro, achando que um era mais forte que o outro, sabia mais que o outro, até a gente entender que o casamento não era uma queda de braço, né? Era a mão dada, nós tínhamos que andar a mão dada. Quando nós entendemos, tanto eu entendi que a Adriana também entendeu, aí tudo mudou. Aí foi tudo, parece que as coisas, a flor desabrochou. E conseguimos vencer a turbulência através de oração, de muita entrega mesmo, dedicação ao Evangelho, muita orientação dos nossos gestores. E vencemos. E nesse período, comecei a estudar a libertação juntamente com o Mateus e com o Elton Júnior. Que para mim, foi uma coisa revelacional mesmo, grandiosa que aconteceu dentro da minha igreja. Me motivou a mostrar para as pessoas que aquilo que eu praticava era errado e praticar o que está dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu posso tudo usando o nome de Jesus. Eu posso curar. Eu falo porque como instrumento do Espírito Santo, mas é em nome de Jesus. Posso curar, posso expulsar demônios. E falar, profetizar, declarar a palavra e tudo acontecer através da fé, né, da prática da fé. E tudo isso acontecendo, o Mateus me ensinando, eu viajando, aí muita gente nova chegando na nossa cela, orando, o povo caindo, cheio de demônios, cheio de, né, e aquela coisa, eu fui ficando encantado com aquele negócio e resolvi dedicar mesmo, estudar e buscar de Deus para ver o poder de Deus se manifestar através do desempenho da gente. E tudo aquilo ali foi me fascinando de verdade. Eu fui gostando tanto que hoje quer me alegrar, me chama para orar, para libertação, expulsar demônio.
É o meu prazer. É pôr a mão e ver manifestar, ver cair, ver sair. É o que me faz, o que me alegra. Me alegra de verdade. E as pessoas, assim, pessoas que eu conheço, do meu convívio, do meu trabalho, eu pegar, fazer os pré-testes, a pessoa ficar parada, a mão não abrir. Mas tudo isso não é brincadeira, não é para zombar das coisas de Deus, é só para mostrar para as pessoas quem era o Rodrigo antes, que vivia no mundo, que vivia regrado de coisas erradas, né, para o Rodrigo que é hoje, que pratica a palavra e o que o poder de Deus está fazendo através da minha vida, que é mostrar para eles os sinais que Deus se manifesta. Basta eu lançar a palavra e crer. E a pessoa abrir o coração e receber. E acontece. E quando acontece isso, é uma estratégia, eu acredito que é uma estratégia de Deus para quebrantar os corações das pessoas. Porque vê a mudança na gente e vê a manifestação do poder de Deus no que a gente fala. Então aí as pessoas vêm chegando. E graças a Deus, a nossa célula vem crescendo. Muitos acham que número não quer dizer nada dentro da igreja, mas é satisfatório você chegar na sua célula e ver que tem 10, 12 pessoas recém-convertidas, que foram no encontro, chegou do encontro e estão praticando ali o Evangelho através da sua pregação, através da palavra que você fala na vida delas. E elas se abrem e aceitam essa palavra, que é o que os nossos gestores sempre falam, que é o testemunho. O nosso testemunho vale muito mais do que qualquer coisa que eu falo relacionada à palavra, porque nós somos observados, nós somos monitorados a todo momento, e as pessoas querem ver essa mudança na gente, porque não adianta de nada eu falar e não ter mudado, porque se eu falo e não pratico, quem está ao meu redor não vai querer conhecer o meu Deus, porque o meu Deus não está adiantando de nada. Elas querem conhecer o Deus igual o Deus que eu conheci na vida do José Mateus, o Deus que mudou ele, o Deus que me mudou. É esse Deus que as pessoas querem conhecer, o Deus que faz e traz renovo, que traz mudança, que traz paz e preenche o vazio que havia dentro de mim. É esse Deus que todos querem conhecer e tem feito e tem mudado a minha vida. A cada dia que passa, eu só tenho vontade de conhecer e de ter mais e mais proximidade do Senhor, ter comunhão. Amém?